Bom, agora eu vou conseguir conversar com vocês melhor, que eu vou fazer um vídeo maior, né? Ahn, ahn, hoje eu saí da academia porque eu fui orientada a cuidar da minha saúde, estou na menopausa, né? E como eu falei para vocês, eu sofri muitos abusos na minha infância, na adolescência, e isso foi se arrastando para a vida adulta. Mas eu não reparava, né? E depois que eu entrei na menopausa, parece que aflora muito também, né? Esses sintomas afloram e eu procurei ajuda terapêutica porque eu tive crises de pânico e também fui diagnosticada com TDAH e transtorno combinado com ansiedade severa e também depressão moderada. E assim, eu tô em tratamento, né? Tô fazendo os tratamentos em todas as esferas que eu consigo fazer. Faço exercício físico, vou ver se eu vou conseguir entrar na luta, que é bom para extravasar, né? E tenho psicóloga, vou começar a sessão com a psicanalista também, é bom, né? E assim, eu queria falar um pouco dos abusos, como sempre eu venho mencionando, para não entrar tanto em detalhe, porque é tão pesado, é tão chato, não quero ser repetitiva aqui, mas eu queria assim encontrar aqui pessoas nessa comunidade que são sequelados como eu sou sequelada, e eu entendi isso a partir do momento que essas sequelas eu reparei e aí comecei a tentar me curar disso, desses sintomas horrorosos, né, como pânico, dificuldade para dormir à noite. E tudo que aconteceu e tudo que acontece na nossa vida, eles falam que acontecem gatilhos, são gatilhos que levam àquilo, né, aquele problema, aquela situação, aquele incômodo que você tem, aquela angústia, aquela dor na alma. Não sei se vocês já sentiram essa dor na alma que é horrorosa. E eu não tô assim sentindo mais, porque eu estou afastada tanto do meu PAI quanto da minha MAE. Por que eu falo assim? Porque já é uma exposição, né? E aqui na internet as pessoas são muito tóxicas, a gente não pode abrir o nosso coração, que daqui a pouco, né? Mas o intuito aqui é ajudar também outras pessoas a saírem desse quadro, encontrarem ferramentas para conseguir se livrar disso. E vou contar um pouquinho quais foram os abusos nesse vídeo, tá? E depois a gente vai seguir a vida, estudando, fazendo curso, empreendendo. Eu vou dar dicas aqui no grupo de crescimento, saúde e bem-estar, porque é isso que a gente precisa. Eu preciso de vocês demais, tá? Fiquem aqui comigo, me ajudem. Eu sou monetizada em duas páginas no Face, né? Não pode ficar falando tanto, né? Das páginas. E tô aí, tô como afiliada, criando e-book, fazendo várias coisas. Mas o intuito desse vídeo é falar do meu diagnóstico. Eu vou pegar até o diagnóstico para ler para vocês. Gente, eu consegui achar. É um diagnóstico bem extenso, multidisciplinar, são vários, eles usam várias técnicas, tá? Eu passei pela psiquiatra primeiro, tá? Aí a psiquiatra prescreveu várias medicações, né? Atenta, né? Não pode falar, será? Por TDAH, né? Aí passou aqui, né? Algumas medicações. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
vou direto aqui no diagnóstico, que vem falando muita coisa. Vou sintetizar aqui para vocês. O diagnóstico foi realizado através de avaliação clínica neuropsicológica. É isso que eu quero falar. Segundo os critérios, né, dos transtornos mentais. Então, o TDAH é considerado um transtorno, né? Tanto que é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E aí ele tem um código. Considerando os sintomas presentes no início da infância serem graves o suficiente para causar prejuízos significativos na vida diária do paciente, afetando sua capacidade de se relacionar com outras pessoas e de funcionar de maneira adequada em diferentes contextos. Segundo o código, aí botou meu nome aqui, TDAH, combinada com prejuízos executivos e atencionais associados a importantes comorbidades ansiosas e depressivas. Recomenda-se acompanhamento médico psicoterapêutico para a promoção das habilidades, o manejo da ansiedade, a regulação emocional, fortalecimento e tal. Então, gente, aí foi sugerido que eu faça terapia regular e contínua. Eu sempre tenho que estar fazendo terapia, né? Para me ajudar auxiliar na percepção dos padrões, dos conhecimentos, dos sintomas depressivos e ansiosos. Aí eu tenho que ter acompanhamento psicológico, médico e neuropsicológico, foi indicado. Então, esse é aqui no Rio de Janeiro, que eu fiz no centro do Rio. Quem quiser o endereço posso passar, tá? Você precisa de uma neuropsicóloga, tem que passar pelo psiquiatra e o encaminhamento. Mas o que eu queria falar não é sobre isso. Vou pontuar algumas coisas que eu passei na infância, né? Como eu já falei, o meu PAI, ele usava, né, algumas coisas, e aí já tentou contra a minha vida. Também batia muito, era muito estressante, quase que todos os dias a gente gritava, era choro, sabe? Era muito difícil ser feliz naquele ambiente, naquele lar, era um lar muito tóxico. Aí minha mãe se separou, aí tive um padrasto que também teve comportamento abusivo comigo, não com a minha irmã, mas comigo sim. E eu relatei a minha mãe não me validou, né, na época, e eu saí de casa, e aí para fugir desse confronto, eu, sabe, me associei com outra pessoa para morar, né, querendo sair daquela, sabe, uma fuga mesmo. E fui morar sozinha depois, né, e fui trabalhar, e a vida foi se encaminhando, né, e as coisas foram melhorando e tudo. Mas teve um problema aqui na minha família com a minha irmã, e que eu precisei intervir para tirar a minha mãe, né, de uma situação delicada que a minha irmã colocou. E aí eu fui para a delegacia, aí fiz mudança também, arrumei casa para as duas. Foi sabe, gente, foi tanta coisa. Eu tô assim correndo para falar por causa do tempo, que não tem tanto tempo assim aqui. Eu sei que eu me dediquei a eles, a minha mãe, minha irmã, nesse propósito, porque a minha mãe estava correndo perigo, né, de vida. E mesmo fazendo tudo isso, ajudando e tal, no final a impressão que dá é que parece que eu sou culpada de tudo que acontece, sabe? Os tratamentos não são bons para comigo.
Ela sempre fala assim, mas você sempre discorda, você é muito crítica. Porque a minha irmã parece que concorda muito com ela, com tudo que ela faz e fala, sabe? Os comportamentos, como eu falei pra vocês, né? No Dia das Mães eu entreguei um presente pra ela, ela disse, não, não quero não, pode ficar com esse presente pra você. Aquilo ali foi muito triste. Eu falei, não, você pode trocar, não, pode ficar pra você. Eu não vou querer e tal. Então ela é muito grossa, muito, muito difícil lidar. Mas mesmo assim eu fui tocando, né? É mãe, então você releva, né? Todos falam, tem que honrar pai e mãe, mas eu queria saber o limite disso. Que a gente fica honrando, e ele desonrando, porque ela diz que antigamente o pai e a mãe faziam o que fosse e o filho abaixava a cabeça, sabe? Ela é muito assim. Eu sei que ela também já me ajudou, né? E eles me trouxeram a vida, o mundo, eu sou grata a isso. Mas eu quero também mais que isso, eu quero respeito, não é mesmo? E por isso eu tô dando um silêncio para ela e para ele, entende?